Olá, bom dia a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Software. Eu sou o Marcos e trabalho no time Rio de Janeiro. Hoje abordaremos regras fiscais e nós temos então no nosso conteúdo a configuração fiscal necessária para que vocês realizem o faturamento de maneira correta. Esse foi o primeiro treinamento do ciclo, nós fecharemos esse primeiro ciclo de treinamentos também com ele, é um treinamento muito requisitado, importante. Iniciaremos uma nova gravação atualizada desse conteúdo, né? E é sempre bom lembrá-los que esse conteúdo gravado, também escrito, ele estará sendo disponibilizado em nossa central de ajuda em www.softvar.com.br/ajuda, para que vocês possam estar revendo não só essa apresentação, como todas as outras, além da abertura de chamados e também do nosso material que está sendo preparado para auxiliá-los. Certo? Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos, pedir também para responder ao nosso feedback para melhorias e sugestões e vamos lá. A parte de hoje sobre configurações fiscais, eu vou estar abordando um pouco do Merriteu com vocês. Eu vou abordar um trechinho também do financeiro e um pouquinho do MRT Web. Então eu vou mexer nos nossos três módulos, certo? Então eu vou verificar o que eu tenho referente à configuração, né, de imposto nas minhas três, nos meus três sistemas aqui do RP. Então eu vou começar com vocês abrindo o financeiro. Então eu venho aqui item 7, no Office Manager. Já verificamos aqui como se acesso financeiro utilizando os acessos de vocês, realizando essa liberação e também com o meu usuário padrão que eu estou utilizando. Então abrimos aqui a parte do financeiro. Nessa parte, pessoal, eu venho em manutenção empresas. Então vou iniciar a parte de hoje de regras fiscais, começando pela parte de empresas. Pessoal, essa parte onde fica o cadastro de CNPJ, então o cadastro da empresa propriamente dito. Então nós temos no MRT o cadastro dos canais, enfim, meu canal Marketplace, canal online, canal loja física, mas no cadastro de empresa, o cadastro que o meu módulo fiscal utiliza na emissão de nota fiscal eletrônica. Ele fica aqui no financeiro. Então eu vou clicar duas vezes aqui no cadastro da minha empresa. Vou clicar aqui duas vezes e eu tenho o meu cadastro detalhado, e é justamente esse cadastro que será utilizado na hora da emissão de nota fiscal. Então esse cadastro ele é realizado no início do projeto de vocês, lá na parte de implantação, onde nós preenchemos todos os dados fiscais, e aí nós pedimos também, né, olha, a empresa ela é simples, lucro real, lucro presumido. Então nós inserimos a primeira regra fiscal aqui no cadastro de empresa. Então, além dos dados básicos, né, razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição, né, os dados de contato, eu também preciso preencher qual é a regra fiscal de vocês. Se vai ser o Simples Nacional, se vai ser o lucro real, lucro presumido. Então já iniciamos aqui no cadastro de empresa a regra fiscal, né? Ah, Marcos, beleza, eu sou Simples Nacional. Sendo que o Simples Nacional ele tem algumas diferenças. Beleza, não tem problema. A gente pode cadastrar aqui em novo, viu? Ou então editar o que eu tenho aqui. Cadastrar
um novo Simples Nacional. Vamos supor que eu cadastro aqui o regime normal. Então vou dar um new. Aproveitar para mostrar para vocês o cadastro desde o início. E aqui eu tenho o tipo de simples, onde eu tenho o regime normal, aqui o excesso de sublimite e o simples. Então, nós atendemos aí, mesmo se alguém, né, tiver esse simples, que é um outro tipo de regime, eu posso cadastrar aqui e coloco na minha descrição. Simples Nacional, regime normal. Então, mais um exemplo para mostrar para vocês como que funciona esse cadastro. Aqui é a alíquota do ICMS, a alíquota de PINs, COFINS e quem trabalha no IPI. Né? Então, várias empresas elas não precisam colocar esse imposto aqui de indústria. Temos alguns distribuidores, aí nesse caso preenchemos aqui o IPI também. Então eu clico aqui em adicionar e fica aqui o meu tipo de imposto. Mais para frente, deixamos de ser simples e aí vamos colocar o lucro presumido. Então eu posso vir da mesma forma aí, cadastrar um lucro presumido e alterar o meu cadastro para que o sistema ele se arrume, ele se ajuste às novas tributações. Deixou de ser simples, agora é lucro presumido. Então isso é importante de mostrar para vocês. Primeira regra fiscal fica no financeiro, aqui em manutenção no cadastro de empresa. Então, aqui o nosso primeiro cadastro, daí eu venho em atualizar. Eu acredito que a maioria de vocês tenham somente um cadastro de empresa, né? Mas é possível eu administrar várias empresas, vários cadastros de CNPJ no sistema. Então, o Merritail, ele, além dele ser um sistema multilojas, ele também é multi-empresas. Então, existe essa possibilidade também. Vale aí a observação. Certo? Daí eu vou pedir para vocês já tomarem nota com relação a algumas dúvidas aí a parte de empresas. E eu vou mostrar mais uma tela antes de conversar com vocês. Agora eu vou voltar para o Merritail. Então, no que diz respeito à regra fiscal, né? Aqui empresas, escolhemos o tipo de tributação. Beleza. Agora voltamos ao Merritail. Então, as principais configurações de regras fiscais ficam bem aqui embaixo no item 9 fiscal. Então, eu tenho alguns itens a serem abordados com vocês. Então, eu vou iniciar com imposto de compra. Isso é algo que gera algumas dúvidas também. Assim que nós realizamos um recebimento de mercadorias, o sistema ele já, de acordo com o XML, já entende quais são os impostos. Mas para isso, nós precisamos cadastrar esses padrões aqui em impostos de compra. Então vou abrir aqui para a gente visualizar. Eu montei uma série de exemplos aqui para mostrar para vocês, correto? Então eu montei alguns exemplos de COFINS, alguns exemplos aqui de ICMS, de IPI, PIS, ST. Né? Então vou pegar aqui para duas vezes, começar pelo ICMS. Então o ICMS de 18%, a gente coloca geralmente a fórmula de custo mais frete vezes imposto. Essa fórmula nós montamos aqui. Então eu coloco aqui custo mais frete vezes imposto. Aqui eu estou colocando, olha, o CST00. Essas informações, pessoal, é muito importante estar validando com o contador de vocês, tá? Qual é o meu CST, né? Então vai ser 01, vai ser 60.
Então isso a gente precisa estar validando com o contador. Para o Simples Nacional, a gente vai utilizar esse CSOSN aqui, né? Então é outra coisa que a gente valida com o contador. Eu sou Simples Nacional, então no caso eu não vou utilizar esse CST00, esse CST40. Eu vou utilizar o CSOSN 101, 102. Então preciso procurar aqui, opa, tá aqui lá o 101. Então isso tudo é importante, né? Pegar esses dados aí direitinho com o contador, entender aí como vai funcionar a empresa, os tributos, né? Para cadastrar corretamente. Aqui a gente está falando de imposto de compra. Então vai ser comum, pessoal, a gente ter, por exemplo, a parte aqui de ICM, vários padrões, porque isso depende muito do fornecedor, né? Então tem a possibilidade de ter esses cadastros. Inclusive, o mesmo produto ele pode ter situações diferentes. Eu posso ter uma alíquota praticada para um fornecedor e uma alíquota praticada pelo outro fornecedor para o mesmo produto. Então a gente vai ver como é que isso funciona. Tá? O importante é cadastrar esses padrões. Como a gente está falando de compra, então a gente precisa cadastrar esse detalhe. Depois associar o produto. Certo? Mostrando mais exemplos aqui para vocês. Eu tenho aqui o COFINS, né, de 7,6, custo vezes imposto, e aí eu não totalizo. Então ele já está embutido no custo do produto quando eu realizo o recebimento. Então quando eu importo XML, ele já vem todo o total, eu cadastro aqui para ele atualizar então o meu sistema, colocar tudo que é COFINS, tudo que é IPI, PIS e assim em diante. Então eu tenho aqui a opção de adicionar no custo do meu produto, isso é feito em alguns casos, tá? Em outros, como COFINS, ele ignora, ele não totaliza. Então ele aparece lá 7,6%, sendo que ele não totaliza. Já para o pessoal que trabalha com IPI, aí ele já precisa totalizar, então coloco adicionar, né? E eu sempre coloco o custo vezes imposto. Então são vários exemplos que eu peguei aqui para mostrar para vocês, casos reais, né? Até para facilitar o entendimento. Bem, como é que funciona esse cadastro? Aqui em cima, no primeiro campo, eu coloco a descrição. Então essa descrição é livre. A gente coloca a descrição para facilitar o nosso entendimento. Então coloquei aqui IPI 15%. Beleza. Aqui eu vou colocar a porcentagem, que é o 15 mesmo. Então isso aqui é só a descrição, tá? Isso não influencia em nada. O que vale é a porcentagem que está nesse segundo campo. O terceiro é como essa despesa vai aparecer lá no meu financeiro. Então ele vai aparecer no plano de contas totalizados em IPI. Então eu preciso que definir no meu plano de contas o item direitinho para quando eu visualizar todas as minhas despesas, eu identificar isso aqui foi custo de mercadoria, isso aqui foi taxa de cartão, isso daqui foi IPI. Então é importante, né, a gente dar uma visualizada no nosso treinamento, onde nós visualizamos o plano de contas, definir direitinho, né, para poder associar aqui conforme o imposto que eu cadastrei, certo? Então esse terceiro campo faz referência ao cadastro de plano de contas do financeiro. Aqui em fórmula é custo vezes imposto, então isso daqui não costuma mudar, né? Quando entra frete é só colocar custo mais frete vezes imposto. Então geralmente é sempre essa forma. O que vai ser diferente aí é o ST. Então a fórmula do ST é uma fórmula um pouco mais longa, mas nós já deixamos o botão para o sistema já preencher tudo para vocês, vai ficar mais fácil.
Então, quer ver? Olha, aqui no meu cadastro de ST, só para mostrar um exemplo, essa fórmula é gigante aqui. Só que antes que vocês se assustem, quando a gente cadastra um novo ST aqui para atender a minha compra, eu coloco lá o meu parâmetro, certo? Então eu vou colocar o IPI aqui de 8%. E aí eu vou clicar no ST Fórmula. Ele já preenche tudo pra gente, tá vendo? Então ele já colocou aqui as alíquotas, tudo direitinho. Então fica bem mais fácil. Aí eu vou aproveitar esse meu exemplo e cadastrar o seguinte. Eu vou cadastrar aqui, esse daqui é o meu imposto de ST, tá? De IPI 8% e ICMS de, sei lá, geralmente aqui é o que? 4 ou 12? 12%. Pronto. Então, acabei de cadastrar um ST aqui do zero. Aqui na alíquota, conforme eu coloquei na descrição, 12%. O ST eu só cliquei no botão e já preencheu tudo pra gente. E aqui no plano de contas, eu coloco lá o IPI para totalizar direitinho lá no meu financeiro, certo? Aí eu pego e coloco aqui o meu dado aqui de tipo de imposto. Então num determinado momento, essa tela ela pode assustar um pouco, mas basta a gente ter esse entendimento. Qual é a alíquota que o meu fornecedor ele pratica? Consigo ver na própria nota. Então eu preencho aqui no padrão de acordo com o que é praticado. Opa, Maurício, o som acabou falhando muito aí para ti. Eu expliquei então todo esse detalhe de cadastro do tipo de tributação lá na empresa e eu dei uma detalhada aqui em imposto de compra. Maurício, você perdeu muita coisa quando o áudio falhou? Deu para pegar mais ou menos? Beleza, tá certo. De qualquer maneira, vai anotando caso algum detalhe não fique claro, ok? Então aqui eu montei um exemplo aqui com vocês de ST. Além disso, eu coloquei aqui vários exemplos reais, né, do PIS. Então repara que eu coloco aqui a minha alíquota, custo vezes imposto, tipo PIS, e ele não totaliza, ou seja, isso já vai no custo do produto, mas é importante eu cadastrar para totalizar. Antes de eu sair dessa tela e ir para a parte do produto, para a gente poder associar o imposto no produto para a gente comprar ele de maneira correta, eu vou aproveitar e perguntar para vocês, né, se até agora surgiu alguma dúvida, porque até aqui eu já falei de várias coisas, né? Então, primeiro, empresas. Eu cadastrei lá se eu sou simples nacional, se eu sou lucro real, se eu sou lucro presumido. Beleza. Depois eu vim aqui em fiscal, entrei em imposto de compra e eu falei para vocês o seguinte, né? Nós temos a tela de recebimento, de ordem de compra, mas e a inteligência de imposto disso? Eu recebo um produto, mas será que o RP está totalizando corretamente? Então, acabei de explicar para vocês o seguinte, o meu fornecedor ele trabalha com as alíquotas XYZ, a gente precisa cadastrar aqui. Então esse é o primeiro detalhe. E agora o segundo detalhe é associar no produto. Então quando eu importar um XML, ele já reconhece direitinho. Opa, Alisson, bom dia. Cada alíquota deverá ser cadastrada para cada fornecedor específico, como eu faço para cadastrar a alíquota no produto.
Beleza, Alisson? Esse vai ser então a próxima etapa. Então, primeiramente, a gente cadastra as nossas variações. Então, eu vou cadastrar aqui direitinho. A próxima etapa é a gente associar o produto. Então, Alisson, a gente não cadastra essa alíquota no fornecedor, a gente cadastra no produto. Então, vamos lá. Eu vou sair aqui da tela de fiscal e imposto de compra. Eu venho aqui em estoque, manutenção de estoque. Nossa tela aí de cadastro de produtos. Vou manter aqui a senha, beleza? Vou pegar um dos meus produtos aqui de exemplo. Enfim, pegar esse celular aqui. Viemos em avançado, que aqui é a segunda aba. E no finalzinho aqui, informação fiscal. É nesse trecho, pessoal, em que nós associamos o imposto que nós acabamos de preencher lá na tela de imposto de compra. Então, para o meu fornecedor X, eu vou trabalhar com uma determinada alíquota. Aí eu dou um adicional. Mas eu trabalho com mais de um fornecedor para esse produto. O meu outro fornecedor ele não trabalha com essa alíquota. Ele trabalha com a alíquota de 7. Então eu cadastro as duas. Porque quando eu importar o XML de um determinado fornecedor, ele vai reconhecer de acordo com o XML e vai ignorar o outro. Da mesma maneira, quando eu mudar o fornecedor, ele vai reconhecer essa outra alíquota e ignorar a outra. Então a gente precisa cadastrar isso. E aí, até complementando a pergunta do Alisson, isso é feito por produto, tá? Então não é por fornecedor. Então, caso você cadastre um novo fornecedor, ele praticando a alíquota já cadastrada, prontinho, já vai estar ok. A menos que eu tenha aí uma outra alíquota, aí eu preciso cadastrar. Então é importante a gente manter aqui no cadastro do produto, né, conforme você tem aí do fornecedor. Então tem lá IPI, então eu tenho esse detalhe. Beleza, Marlon? Bom dia. O cadastro de imposto precisa ser feito em todos os SKUs? Sim, Marlon. Então o imposto de compra ele é feito a cada SKU. Né? Tem a possibilidade de fazer em massa? Entendi. Olha, eu tenho como fazer isso. Deixa eu dar um salvar aqui. Na parte aqui de planilhas, eu tenho aqui a nossa planilha padrão. Aqui, importação de dados. Essa planilha que eu estou abrindo para mostrar os detalhes para o Marlon, ele é uma planilha que nós realizamos a importação bem aqui, olha, em adicionar, só que fica do lado aqui nessa setinha, eu tenho importar planilha. Então essa importação de planilha que nós realizamos aqui, temos aqui essa planilha de importação. Então eu posso anexar aí, mandar para vocês, caso vocês não tenham. Inclusive, eu vou dar uma olhada aqui na minha ferramenta de apresentação. Eu consigo até mandar isso para vocês. Deixa eu fazer o seguinte, já que eu acabei de visualizar aqui, para quem não tiver essa planilha que eu acabei de abrir, eu acabei de mandar para vocês, tá? Então, daqui a pouquinho vai aparecer na parte de handout essa planilha que eu estou mostrando o exemplo. Então, eu tenho uma série aqui de dados, entre esses, a parte aqui de alíquota. Então, eu também tenho como
preencher as alíquotas, enfim, e uma maior quantidade via planilha. Agora, Marlon, aqui no sistema eu acho que não tem, é só ver a planilha mesmo, viu? Aqui no detalhe eu consigo fazer uma edição em massa também, tá? Aqui na setinha. Deixa eu dar uma olhada já contigo aqui. Realmente eu não tenho. Então aqui, olha, na minha edição em massa, direto aqui na tabela, não tem como fazer isso. Então pelo sistema não tem. É item a item. Já na planilha eu tenho essa possibilidade. E para itens de grade, né, você pode editar direto no produto pai e replicar para os filhos. Então também tem esse detalhe, né, que os itens de grade eu tenho o atualizar grade. Né, então eu faço a replicação de todas as alíquotas. Então, impostos de compra, pessoal, para relembrar vocês, ele fica então aqui na parte de avançado em informação fiscal, onde eu preciso cadastrar os diferentes padrões, né, de alíquota, para quando eu importar o XML, ele já realizar toda a configuração. Certo? Então, finalizando essa primeira parte aí de alíquotas de compras, associar aqui na parte de imposto. E aí, caso vocês tenham dúvidas aqui, vai tomando nota para a gente esclarecer daqui a pouquinho. Eu vou voltar agora aqui para a parte fiscal. E além de impostos de compra, eu tenho a parte de encargos de venda. Então, enquanto que impostos de compra nós cadastramos, né, as diferentes regras para cadastrar as operações de entrada, aqui nos encargos eu vou cadastrar para as operações de saída, que são aí PIS, COFINS, por exemplo. Então eu abro aqui os encargos, e esses encargos eu também cadastrei alguns exemplos para mostrar para vocês, né? Vocês provavelmente, para quem está me acompanhando abrindo o próprio sistema, vai visualizar aqui a categoria encargos somente, né? Então vocês vão abrir a categoria encargos e o PIS/COFINS você deve preencher dessa maneira que está aqui exibindo para vocês. A gente vai cadastrar aqui o PIS, a gente vai cadastrar aqui entre colchetes essa regrinha, PIS e o CST, tá? Então a gente trabalha com CST 01. Então CST aqui e aqui o imposto. Então esse exemplo a gente tem não somente nesse vídeo que eu estou fazendo, como eu também tenho uma página disso daqui na nossa central de ajuda, tá? Com esse mesmo padrão aqui. Então, para quem se esquecer dessa regrinha que eu estou mostrando aqui no treinamento, não tem problema. Eu já tenho isso disponível na minha postagem e respondendo o Fernando, esse treinamento de hoje aqui, ele só vai demorar um pouquinho para subir, tá? Porque a gente precisa subir o vídeo para o servidor e disponibilizar para vocês. Só vai ter um gapzinho, mas ele vai estar disponível sim, certo? Então é importante a gente realizar essa regrinha, olha. O PIS, aqui com o PIS 01, o COFINS, a gente cadastra só o CFOP, também com CST aqui, e eu cadastro. Dessa maneira, quando emitir uma nota fiscal, ele já vai colocar para a gente, né, as alíquotas lá no XML direitinho. E para quem trabalha com IPI, também é importante, né? Alguns casos sim, alguns casos não. Né? Para cadastrar um exemplo desde o início, né? Realizar um juntos, para a gente ter esse melhor entendimento. Então, eu vou cadastrar aqui encargos. Então, PIS, COFINS.
Beleza, aqui é a minha descrição. Ok. Aí eu venho aqui em novo, vou cadastrar lá o meu. Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar aqui PIS, entre colchetes eu vou colocar PIS, o meu CST, aqui ele é 60, então eu vou cadastrar aqui 60. E aqui no imposto, aqui. Dou um ok, cadastro aqui o novo, por fins. Aqui eu coloco só COF, 60. E aqui a alíquota de COFINS. Nesse meu exemplo eu não vou trabalhar com IPI. Vou dar um ok e salva. Pronto. Então dessa maneira, quando a gente emite a nota fiscal, ele já vai preencher aqui de acordo. Então isso é importante. Certo? Aqui o PIS/COFINS. O restante das alíquotas de venda a gente vai ver daqui a pouquinho, na nossa planilha do NCM. Né? Então esse cadastro aqui, eles são o cadastro de encargos. Ok? Então, onde nós fizemos alguns exemplos aqui. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês para esclarecer, antes de eu seguir para a próxima tela. O cadastro de imposto precisa ser feito no SKUs, beleza? O treinamento de hoje estará disponível na página de treinamentos, só vai ter um delay, viu? Marcos, para as empresas do Simples. As empresas do Simples, você precisa verificar com o seu contador direitinho, certo? Quando você coloca naquele primeiro cadastro que nós estávamos, Simples Nacional, ele já ajusta o sistema para já, enfim, zerar uma série aqui de alíquotas. Então é importante você realizar esse cadastro, realizar o cadastro da plane de NCMs, que eu vou verificar com vocês daqui a pouquinho. E como você está ali marcado para o Simples, ele já zera esses dados aqui. Mas assim mesmo, Maurício, é importante você realizar esse cadastro completo, certo? O que vai definir, né, vai debitar, não vai debitar, é aquele cadastro lá da empresa, onde a gente escolhe, né, se é lucro real, presumido, simples, não tão simples, ele já arruma. Eu até entendo a sua dúvida. Por exemplo, na parte de planilha de NCM, você precisa cadastrar as alíquotas dos estados. Poxa, mas eu sou simples, por que eu tenho que cadastrar aqui 18%, 17%, se eu não vou tributar? Precisa assim mesmo. Né? Então, quando você mudar para o lucro real, o sistema ele já vai estar todo correto com as alíquotas. Né? Então, você vai passar a tributar de uma outra maneira, porque lá no cadastro, onde a gente colocou simples, a gente muda para o real, o sistema ele já comporta de outra maneira. Já se comporta de outra maneira. Então, mesmo para o simples, é importante a gente cadastrar de acordo. Esse cadastro de impostos de venda, seriam da planilha de impostos de NCM? Os impostos de NCM, a gente vai verificar daqui a pouquinho. A gente vai cadastrar a alíquota de ICMS, né, enfim, MVA, sendo que o PIS/COFINS eles ficam aqui nessa parte, Fernando. Então precisa ser feito também. Pagamos esses impostos, que é o DAS, beleza, mas tem um encargo de acordo com o faturamento acumulado. Tem um encargo de acordo com o faturamento acumulado. Entendi. Ao invés de você pagar isso separado, você paga em uma só, que é o DAS. Entendi. Então isso é feito de uma outra maneira. Entendi, Maurício. Nesse caso, você lança os encargos aqui mesmo, né, onde tem aqui os encargos de venda. Tá? Então esse é mesmo para o simples, né? Isso precisa ser realizado. Né? Então mesmo aqui no meu CST,
repara que eu montei um exemplo onde eu tenho lá o PIS, o CST, sendo que o imposto é zero, porque aqui eu não tributo, mas eu coloco aqui para constar no meu XML da nota. Então foi isso que eu quis dizer. Então o simples, no caso eu isento, né? Eu coloco como zero. Mas assim mesmo é importante você realizar esse cadastro para aparecer no seu XML de maneira correta. Então, vê direitinho, né, o CST, as alíquotas direitinho e preenche aqui no cadastro. Esse seria um exemplo aqui de simples. Então, eu coloco aqui o PIS/COFINS, só que o imposto é zero porque ele isenta as alíquotas. Então, não sei se melhorou agora. Eu só falei, né, mas não mostrei nenhum exemplo. Aqui seria um exemplo. Você cadastra aqui de acordo, mas no imposto zero. Somos do Simples e pagamos uma alíquota única por todos esses impostos. Porém, nosso imposto é cobrado por faixa de faturamento. Entendi. Como você marca Simples, ele já gera tudo isso de uma vez só. Então, a gente precisa preencher aqui as alíquotas para que o sistema consiga realizar esses cálculos de maneira correta, né? Então, ele vai gerar separado para o lucro presumido. Já o Simples, ele vai gerar de maneira única. A regra que define isso foi aquela primeira configuração lá de empresa. Quando a gente coloca Simples, ele vai pegar essas alíquotas e vai trabalhar de uma maneira, a maneira do Simples. Então, foi isso que eu quis dizer. Então, a primeira regrinha lá da empresa é que vai definir como o sistema vai realizar esse cálculo para vocês. Certo? No caso que o Maurício colocou o exemplo aqui, que é o DAS. Vai me confirmando se esclareceu ou se ainda não foi, viu? Maurício, melhorou um pouquinho ou não? Ainda não foi? Vai me confirmando, viu, pessoal? Para a gente não seguir adiante no treinamento e essa parte ficar sem entendimento. Eu estava falando aqui da configuração que fica aqui no financeiro, aqui na empresa e fica aqui no tipo de imposto. Então, eu vou cadastrar uma série de alíquotas, sendo que o Simples, ele trabalha, né, pagando uma alíquota única, né? Então, eu cadastro de uma maneira no RP, beleza? Só que todos esses impostos, eles, na verdade, o Simples, ele paga uma alíquota única. O que vai definir essa regrinha para o sistema realizar esse cálculo, ele pegar todos esses alíquotas e trabalhar com uma única, é esse cadastro aqui. Então, quando a gente marca o Simples, ele já muda o comportamento do sistema para pegar essas alíquotas todas e gerar uma coisa só. Então, essa configuração aqui que realiza essa mudança. Beleza, Maurício? Obrigado aí pelo feedback. Bem, deixa eu ver aqui, numa faixa de receita bruta, né, de tanto a tanto, a alíquota é de 10,04.
Qual alíquota, Maurício? Desculpa. Entendi. A alíquota do DAS, que é esse documento que vocês pagam. Entendi. Então, numa faixa aí de um determinado valor, a alíquota desse DAS, né, que é o que vocês precisam pagar, ele é de 10%, 10 e pouquinho por cento. Né? Como vai para o meu custo essa alíquota? Isso é gerado, né, definindo, primeiramente, Maurício, essa parte aqui do Simples Nacional. Então, essa aqui é a primeira parte que você precisa preencher aqui, certo? Aqui no financeiro. Depois a gente vem aqui nos encargos, preenche dessa maneira aqui para o Simples Nacional, PIS/COFINS 0. E a parte que nós vamos a seguir daqui a pouquinho, que é a parte de planilha de NCM. Então são essas três configurações. Eu tenho primeiro o Simples Nacional, depois eu tenho a alíquota de PIS/COFINS, e eu tenho a terceira, que é a planilha de NCM. Beleza, Marcos, entendi. Mas eu não entendi onde é que eu coloco esses 10%. Na verdade, o sistema ele vai calcular isso, né, de acordo com essa primeira parte, tá? Que é o Simples Nacional. Então, nós não configuramos, Maurício, um campo onde, olha, dá 10%. Eu não faço isso. O sistema ele realiza esse cálculo. Tá? Então, ele faz esse cálculo para a gente. Então, você precisa preencher PIS/COFINS, precisa preencher a planilha de NCM, que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Precisa preencher o Simples lá no financeiro, para o sistema gerar isso de acordo. Então, essa parte aqui de 10%, eu não tenho um campo que você preencha isso. Tá? Essa guia ela é gerada de acordo aí com essas configurações do sistema, e ela é uma configuração implícita. Então, eu não tenho, respondendo a sua pergunta, né, eu não tenho um campo aqui para preencher a alíquota de DAS. Tá? Isso é calculado de acordo com essa configuração aqui do CNPJ da empresa. Então, isso que é importante entender. Depois confirma para mim se melhorou, e qualquer coisa me manda e-mail depois, tá? A gente entende melhor, eu pego o seu exemplo específico. Nossa alíquota engloba IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, PASEP, CPP, ICMS. Beleza. Entendi. A gente analisa junto, aí qualquer coisa a gente pode até conversar aí com o contador e entender direitinho. Mas pro restante, né, do pessoal que está acompanhando a gente, né, são essas três configurações, pessoal. Essa aqui de empresa, onde assim que eu seleciono o Simples, o sistema ele já se ajusta, ele já se molda a realizar todo esse cálculo para o Simples Nacional. Esse é um detalhe. O segundo detalhe é o cadastro aqui dos encargos, tá? Onde eu tenho o PIS/COFINS, que são os encargos de venda. E o terceiro que eu vou mostrar agora, que é a parte de planilha de NCM. Então são essas três partes que vão mandar aí nesse meu cálculo que o sistema gera para a gente, para poder, enfim, gerar um contábil para emitir a nossa guia. Correto? Deixa eu dar uma olhada aqui nas outras. Beleza, Maurício, combinado então. Não corta as partes com dúvidas. Beleza, a gente vai manter aí durante o vídeo. Beleza, Fernando? Estou tendo problemas no cadastro de impostos, entendi. Tá certo. Bem, caso vocês ainda estejam, Fernando, na parte de implantação,
Aproveita que vocês têm aí como tá entrando em contato diretamente com os analistas pelo Teamwork, né, que é a ferramenta que a gente utiliza na implantação. Para quem já saiu de implantação, quiser abrir um chamado para a gente, tá? Caso tenha alguma dificuldade, é importante. A gente sempre recomenda, Fernando, esse papo aí junto com o contador, então a gente pode fazer essa mediação, certo? Onde a gente pega aí todos os detalhes, até coloca para ti os detalhes que precisam ser levantados, né, para preencher o sistema. Né? Então, caso você tenha problema no cadastro de impostos, Fernando, além desse trabalho que a gente está fazendo aqui em vídeo e o que já tem escrito, entre em contato com a gente caso alguma coisa não esteja clara, certo? Se tiver implantação mais fácil, que você pode colocar lá no Teamwork e solicitar então, um contato do analista. E para quem já está em operação, né, pode abrir chamado para a gente, para esclarecermos aí essa dúvida e configurar com vocês. Certo? Essa parte é importante que fique bem claro, né, para o sistema estar redondinho na hora aí de emitir nota, de tributar. É uma configuração que é trabalhosa, mas ela é feita uma vez só. Certo? Aí a gente já passa a tributar direitinho. Vou dar sequência então aqui no treinamento de hoje, onde, complementando a parte dos encargos de venda, temos a planilha de NCM. Né? Então, fechando aqui o encargo, caso tenha dúvidas sobre essas partes que passaram, né, não esquece de ir tomando nota para colocar aqui para a gente. Tá? Fica aqui em fiscal mesmo, só que em NCM. Então, essa planilha que a gente preenche, ele fica nessa parte aqui do sistema. Né? E eu também preparei vários exemplos para mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, eu tenho, né, as alíquotas de acordo com esse meu LCM aqui de exemplo. Então eu tenho o ICMS de cada estado. Mesmo para o simples, precisa ser preenchido? Precisa. Né? Conforme eu disse, se a sua empresa é simples, ele se comporta de uma maneira, ele tributa, ele realiza o cálculo de uma maneira. Se a gente mudar aquela flagzinha para lucro real, aí o sistema ele já se ajusta e realiza esse cálculo de uma outra maneira. Então essa é uma planilha necessária, né, de estar preenchida dessa forma para poder gerar esses cálculos corretos. Então eu tenho aqui a alíquota interna de cada estado e a interestadual. Isso aqui não costuma mudar muito. Né? Essa primeira coluna nem sempre ela é utilizada, que é uma coluna de redução de base de cálculo, só para alguns casos específicos, beleza? Aqui eu tenho o interestadual, né, nacional importado, então, né, eu tenho aqui produto nacional, produto importado, CFOP, então CFOP de venda, que é esse 6102, e sendo para o mesmo estado, ele vai ser o 5102. Então eu sou aqui de São Paulo, portanto, o meu CFOP interno vai ser aqui de 5102. O restante, o CFOP, né, enfim, para fora do estado. Né? Então eu tenho aqui a coluna de contribuinte e não contribuinte. Então isso também precisa ser feito com atenção. Certo? Aqui são colunas, né, de produção, ok? Então, nem todos os casos são utilizados. Aqui é meu CST, então aqui eu estou trabalhando com CST 00. Então tem essa questão também. Aqui as colunas de margem de valor agregado, MVA, e a porcentagem aqui de ST, só para alguns casos também. Né? A gente trabalha, por exemplo, com clientes que mesmo para um determinado a venda para um determinado estado desse NCM,
alguns produtos desse NCM têm exceções, então eu tenho aqui no finalzinho como cadastrar um produto que ele é uma exceção à regra do Estado. Então a gente trabalha com clientes, por exemplo, do Tocantins, onde alguns produtos eles fogem à regra. Então ainda tenho como cadastrar a exceção aqui, certo? Eu cadastro aqui o modelo e todas as alíquotas desse produto especificamente, que apesar de fazer parte do NCM, ele tem aí uma outra alíquota. Então essa parte ela é bem abrangente, né, com relação à parte de configuração fiscal. Né? Uma vez que vocês tenham definido todas as regras, fica mais fácil de você cadastrar os seus outros produtos, porque você pode exportar isso daqui e fazer um copiar e colar em outro NCM. Então a dica que eu dou é o seguinte: valida um NCM com seu computador, verifica se é muito comum para os outros produtos essas configurações aqui serem parecidas, e vocês podem usar essa parte aí de Ctrl+C, Ctrl+V e só mudar os detalhes diferentes. Então, um produto validado, seu problema praticamente acabou. Né? Então, vou mostrar um exemplo aqui com vocês. Eu posso exportar, né, dar um copiar em todo esse cadastro aqui e copiar em outro NCM que não tenha configuração. Eu vou cadastrar, por exemplo, nesse aqui. Eu não tenho nada, tudo zerado aqui. Então eu vou pegar aqui no bloco de notas. Eu tenho aqui 100.31000. Então eu comecei a trabalhar com esse produto. Não tem nenhuma configuração fiscal aqui, beleza? Marcos, quando eu começo a trabalhar com o produto, como é que eu faço esse cadastro aqui? A gente vem adicionar. A gente dá um adicionar, preenche aqui o código do NCM, a descrição do NCM, produtos eletrônicos, de tela, de LCD, enfim. Aqui a alíquota de IMV interno interestadual, importado, e aqui a alíquota, certo? Isso a gente pode até pegar um exemplo aqui, quer ver? Dependendo aí de como vocês trabalharem, né? Vocês vão colocar aqui o valor ou zero conforme o meu exemplo. Isso daí também a gente precisa esclarecer com o contador. Aqui um exemplo. Beleza? Então eu vou exportar, vou copiar toda essa alíquota e vou colar ela aqui. Ó. O que a gente faz? Eu seleciono aqui no NCM, dou um exportar, eu posso exportar tudo, só o que está selecionado ou cancelar. Beleza. Então, não para exportar só o selecionado. Aí eu vou salvar aqui como teste. Arquivo exportado. E está aqui a minha parte de teste. Isso pode ser feito pelo Excel, é mais tranquilo. Pode ser feito pelo bloco de notas também. Ó. Aí o que eu faço? Eu vou dar um substituir. Gosto dessa parte que ela é mais prática. Eu vou pegar aqui o meu NCM. E vou colar nesse meu 100.31000. Prontinho, só salvar. O pessoal prefere Excel, né? Então aqui no bloco de notas eu simplesmente substituí um NCM pelo outro. E quando eu der um importar, ó, aqui do zero, então importe, seleciono meu arquivo de teste, próximo aqui, e ele já lê direitinho, olha, meu NCM, as minhas alíquotas, próximo e concluir.
Prontinho, já até atualizou, nem precisei sair da tela e entrar de novo. Então essa é uma maneira bem prática. Um NCM validado, você já faz todos os outros, e aí eu só edito o que tiver de diferente. Então é mais tranquilo. Né? Então essa parte aqui da ferramenta, ela torna a nossa vida mais fácil. Certo, pessoal? Então, deixa eu abrir os esclarecimentos de vocês de novo. Né? E caso eu tenha ido muito rápido, se eu me empolguei, avisa para mim para eu explicar mais devagar. Tá? Bem, opa, tem aqui uma dúvida do Felipe. Vendemos para o consumidor final no exterior. Entendi. Então não estamos conseguindo nota internacional. Estamos chamados em aberto já, entendi, Felipe. Então já está a solicitação com a gente, né? Eu reparei que na tua tela tem um exterior, o CFOP 7102. Sim, verdade. Então aqui eu tenho. Na minha planilha não tem isso cadastrado. Entendi. Então no caso você trabalha aí com uma nota de exterior. Tem chamado em aberto, mas isso ainda não foi solucionado. Eu preciso verificar direitinho, Felipe, porque eu não cheguei a ver essa parte de, de emissão de nota para o exterior. Tá? Então eu não cheguei a me preparar para isso, mas eu peço então para a equipe verificar esse teu caso. Então você emite uma nota para o fornecer para o cliente final no exterior, mas ainda não conseguiu emitir. Felipe, eu vou pedir auxílio do pessoal do atendimento para te esclarecer essa dúvida, porque repara que aqui está tudo zerado, entendeu? Então isso daqui foi o nosso teste, né? Que eu coloquei aqui para mostrar para vocês. E eu preciso verificar se isso daqui é feito de forma na tela de venda ou se é feito na parte da avulsa. Então eu preciso esclarecer isso para ti, tá? Inclusive hoje, pessoal, a gente não vai ver a parte de avulsa, viu? A gente vai ter um dia só para esse. Então, Felipe, eu vou te dar esse retorno, tá? Eu vou pedir aí para o pessoal dar uma analisada nesse teu chamado de nota para o exterior e esclareço para ti. No meu aqui, exemplo, tem o 7102, mas as alíquotas estão zeradas. Tá? Então eu preciso verificar se isso é feito só pela tela de nota avulsa, se isso é feito pela tela de vendas. Enfim, eu esclareço esse teu caso aí de nota internacional. O cadastro de imposto de compra pode ser cadastrado na hora de importar o XML? Fernando, precisa ser feito o cadastro antes de importar o XML. Se você importar o XML e não cadastrar imposto de compra, ele não totaliza os impostos. Ele simplesmente coloca tudo no custo do produto. Certo? De todo não está errado, beleza. Mas você não consegue saber daquilo que entrou no seu custo, o que foi PIS, o que foi COFINS, o que foi IPI. Tá? Então precisa cadastrar antes. Se você não cadastrar e importar o XML, ele não lê o imposto. Perfeito, ele não consegue ler. Certo. E Felipe, depois eu vou esclarecer essa parte contigo. Estou te devendo essa parte aí da nota internacional. Certo? Então, pessoal, essa parte aqui dos NCMs também ela é um cadastro feito, enfim, de uma vez só. Então, depois a gente consegue utilizar o próprio cadastro para importar de volta. Marcos, você realizando durante o treinamento funciona perfeito. Fui tentar fazer esse exportar e importar, deu problema. E aí, o que eu faço? É muito comum, pessoal,
que quando a gente abre aqui o meu CSV, o Excel ele acabe detonando os meus cadastros 00. Então aqui, por exemplo, é a coluna de CST venda. Repara que ele detonou e botou um 0 só. Isso dá problema. Então se a gente salvar aqui, quando a gente importar de volta, o sistema vai reclamar. CST incorreto. Por quê? Porque é CST 00 ou CST 01. E no caso aqui está só 0. Então, toma só um cuidado, que dependendo do seu editor de planilha, ele pode comer aqui o 0. Né? O OpenOffice, né? Ele não faz isso, eu lembro. Mas o Excel já faz. Tá? Então, só toma cuidado, de repente a gente pode colocar como texto, sei lá, e aceitar o 00. Entendeu? Então, essa parte aqui, ela precisa ter cuidado. E caso a gente faça pelo jeito que eu fiz, né, dando um editar para abrir direto pelo bloco de notas, ele já deixa do jeito que está. Ah, Marcos, mas eu achei o bloco de notas meio esquisito, meio estranho, né? A interface aqui via planilha é muito melhor. Né? Pelo bloco de notas, vocês estão de substituição na NCM. Então você só substitui um pelo outro, aqui no substituir, né? No replace, e depois edita no próprio MRT, que ficar mais fácil. Né? Então, para o pessoal que tiver com dificuldade de editar no Excel porque ele detona um 0, dá um replace no bloco de notas, importa, depois mexe direto aqui que fica bem mais simples. Que aqui eu tenho como replicar, entendeu? Clicando com o botão direito, eu replico aqui para todos os estados desse NCM, ou seja, eu atualizo a coluna inteira. Então eu tenho aqui outras ferramentas para repetir esse dado. Né? Então, a minha dica, caso vocês comecem a brigar no Excel, como eu costumo brigar aqui às vezes, a gente dá um replace no bloco de notas, traz para o sistema e mexe aqui, que a interface é bem mais tranquila. Beleza. Então, mais um detalhe antes de eu sair dessa tela de NCM, tá? É que eu tenho também aqui para empresa, para B2B, onde a configuração ela é muito parecida. Então eu tenho uma configuração de alíquota por estado, sendo que para empresa, ou B2B, eu tenho aqui, né, enfim, alguns outros cadastros, né? Então, para quem trabalha com o caso do B2B, tem essa outra janela, e isso toma cuidado que a parte de colunas ela muda. Então, nesse caso, não dá para exportar lá do B2C e importar no B2B, porque aqui é diferente. Eu tenho algumas colunas lá no B2C que não tem aqui. Beleza. Antes de eu sair aqui, deixa eu dar uma olhadinha nas dúvidas de vocês que já apareceu mais um pouco. Isso aí, Fernando. Então, ele não leu os impostos destacados, precisa cadastrar antes, na parte lá da compra. Nessa tela de tabela de NCMs, tem a possibilidade de cadastrar CFOPs de venda e compra, e os outros CFOPs como de devolução, avaria. Ah, entendi, Alisson. Então aqui a gente tem o cadastro de saída, que é o 61 e o 51, beleza. Mas a gente tem outros CFOPs, né? Então, por exemplo, avaria, devolução, trabalhamos com produtos perecíveis e sempre necessitamos emitir nota de avaria para itens vencidos, entende? Essa parte, você pode cadastrar isso em outras telas, né? Por exemplo, na parte de logística que nós vimos semana passada, nós vimos essa parte aqui de reparo. Então aqui no reparo, quando a gente está cadastrando algum reparo, algum lançamento, né? Aqui na parte de NFE,
eu tenho aqui o CFOP que você pode cadastrar um novo. Então você pode fazer um novo cadastro do CFOP na tela de reparo, na tela de compras, lá no recebimento, na tela de vendas. Então você tem essa parte de CFOP em várias telas que você pode dar um new. Não só na tela de NCM. Então isso daqui é comum para várias telas. Você pode cadastrar vários para ele aparecer para ti. Então não tem problema. Certo? Esse daqui, por exemplo, é de compra. Né? Não é de reparo. Reparo deve ser algum outro desses aqui. É só você ir cadastrando novo para ele ir aparecendo nas telas. Então isso tem em várias. Então essa parte de reparo a gente já passou, viu? Não esquece de depois dar um confere para verificar direitinho como faz essas operações de saída para devolução para o fornecedor, saída para reparo nesse caso. Certo, Alisson? Como faço para cadastrar um serviço? O serviço, André, ele é feito aqui em manutenção de estoque, junto do cadastro de produtos. Então essa parte já passou também, viu? É na parte lá do cadastro de produto, onde nós escolhemos outro tipo. Então o que muda do cadastro de um produto normal para o cadastro de um serviço é que a gente cadastra ele como serviço. Certo? E a gente pode associar esse serviço ao produto. Então eu tenho o meu produto notebook, e eu tenho serviço de conserto, enfim, ventilador de teto, eu tenho serviço de instalação, de manutenção. Então essa parte nós já demos uma passada nela, depois de dar uma olhadinha nos que já foram. Beleza? Com relação à nota de brinde, pergunta aí do Alisson. O brinde, como é que ele funciona? Quando a gente coloca no cadastro do produto, opa, desculpa, acabei saindo aqui sem querer. Quando a gente coloca no cadastro do produto o preço com o valor zero, tá? Desse jeito que eu fiz aqui, quando você insere esse produto, Alisson, na nota de venda, ele já coloca o CFOP de brinde nesse item aqui. Então essa é a maneira mais simples, tá? Mas você pode também realizar um pedido de venda e colocar o CFOP manualmente lá na tela de pedido. Então essa maneira é a mais simples. Você manda uma mercadoria, uma venda, e você manda um brinde no mesmo pedido. Então fazendo isso, esse produto ele passa a ser considerado produto de brinde. O sistema ele realiza a identificação do CFOP. Certo? Opa, André, com relação a cadastro de serviço, qual é o NCM utilizado para esse caso? Então, André, o RP ele não emite nota de serviço, tá? Então, nesse caso, independente do CFP que você coloque, no final das contas ele não emite, ele não vai emitir. Essa é uma função que ainda não foi implementada no sistema, né? Então a gente só emite, né, a nota fiscal, né, no caso que nós trabalhamos, mercadorias, e nota de serviço ainda não emitimos. Então, apesar de eu cadastrar o serviço, apesar de eu poder controlar os serviços no sistema, nós não emitimos nota de serviço, viu? Isso é algo que o sistema ele ainda não faz. Então, até legal, pessoal, a dúvida aí do André, que isso às vezes gera dúvida, né? Opa, Marcos, você tem ali um módulo de ordem de serviço, tem ali como cadastrar um serviço e emissão. E emissão a gente não tem, tá? Só controle interno. E aí vai ter um dia de treinamento só para serviço, para falar sobre a tela e as várias formas de controle. Ok? Então você consegue cadastrar, você consegue controlar, só não consegue emitir. Então no caso do NCM, enfim, mesmo, né, preenchendo ou deixando em branco, enfim, a gente não consegue emitir. E depois me confirmar, Alisson, se você entendeu. Nota de brinde, então, se você deixar o produto com valor zero, ele coloca o CFOP de brinde no produto. Certo? É a maneira mais
mais simples. E na tela de venda eu tenho como colocar o CFOP manualmente, tá? Para emitir uma nota de brinde, a nota inteira. Então tem as duas maneiras. Certo? Então falamos de empresas, hoje nós colocamos lá o Simples Nacional. Falamos de imposto de compra, falamos de encargos de vendas e falamos da planilha de NCM. Eu vou encerrar a parte de hoje lá no nosso módulo web, onde eu vou mostrar para vocês as configurações da emissão de NFE. Então, tem mais essa última parte aí para mostrar para vocês. Então, eu venho aqui em Fiscal NFE. Opa, André, acabei de ver aqui essa dúvida, desculpa, não tinha dado. Se eu lançar um serviço junto com um produto, o PDV vai gerar na nota normalmente? E não vai gerar, porque a NFCE, né, que é o PDV que está sendo utilizado agora aí com a gente, ele vai dar problema na hora da emissão. Então, só com o produto mesmo, viu? Que a nota de serviço, os itens de serviço, eles têm um layout diferente, tá? Na hora de colocar no XML. Então vai dar problema, viu, André? Infelizmente, serviço, o RP não trabalha mesmo. Mesmo o PDV, mesmo o NFE. Tem esse detalhe. Bem, então, a última parte de hoje, aqui na configuração de NFE e configurações. Só que essa parte de configuração, pessoal, ela foi descontinuada. Essa parte migrou para a parte web. Então aqui eu tinha uma série de itens, né? Calcular IPI, tudo. Então esses dados aqui, eles foram para a parte web, tá? Eu vou aproveitar e fazer aquela enquete que eu costumo fazer com vocês, que é perguntar sobre o certificado que vocês utilizam. O nosso módulo web, ele trabalha com o certificado A1, especificamente, precisa ser o A1. Então o que eu vou explicar, pessoal, ele serve apenas para o A1. Então quem trabalha com A3 ou com um outro certificado em cartão, tá? E Marcos, o pessoal de implantação ele me pediu o tal do A1, mas eu já tinha comprado A3. Tá? Então essa enquete ela vai servir para a gente medir o pessoal que tem um A3, tá? Que eu vou explicar para vocês um módulo que só serve para quem tem certificado A1, ok? Então isso vai ser importante para eu poder passar aqui internamente para a gente poder, enfim, entender quem usa A3, quem usa A3 com cartão e tal. Daí vota para mim, por gentileza, na parte aí das enquetes. O meu fica sempre em inglês, né? A enquete é polls, né? Poll, sei lá como é que se fala. Beleza, vou fechar já aqui. Obrigado pela participação de vocês, tá? Essa enquete ela é bem importante porque, assim, a gente no início da negociação, a gente fala, olha, a gente trabalha com A1, tem que ser o A1. Ah, mas eu já tenho A3 e acabei comprando A3. Então serve para a gente entender aí quantos que não vão poder utilizar o que eu vou mostrar agora para poder atendê-los, né? Para a gente poder ter essa noção. Então essa vai ser importante aí para a gente poder ajudar vocês. Vou fechar já aqui. Obrigado pela participação. Pessoal aí de A1, pessoal de A3.
pessoal aí, enfim, com certificado de cartão, algum outro certificado, beleza? Mais alguém aí para votar aí na enquete, vou fechar já já. E prontinho. Fechar aqui então para a gente continuar. Bem, pessoal, eu deixei um exemplo pronto para mostrar para vocês, tá? Ele fica nesse endereço aqui. Eu vou fazer, sabe o que? Eu vou colocar. Mandei para todo mundo o nosso link, certo? Para quem ainda tem dúvida com relação a esse módulo aqui, como se acessa ele, tá? O usuário e senha é o usuário que fica cadastrado aqui no MRTU, tá? Então ele fica aqui em manutenção usuários, e o que vocês vão utilizar vai ser esse e-mail aqui com essa senha do sistema, tá? Então, e-mail cadastrado no próprio MRTU, com a senha. Marcos, cadastrei do jeitinho que você mandou, mas não cadastrou. Manda um chamado para a gente habilitar, tá? É só um flagzinho que a gente marca. A gente habilita isso para vocês. Então testa, tá? Não deixem de testar e abre um chamado para a gente. Olha, cadastrei e-mail e senha nos meus usuários. Deu lá que não teve acesso. Aí a gente marca o flag, olha, acessa de novo, agora foi. Então é só um flagzinho, tá? É importante que vocês todos tenham acesso a essa parte no navegador, porque você abre no tablet, abre independente do sistema operacional e vem vindo muita coisa legal por aí nessa parte. O recado aí para vocês. Eu vou mandar esse endereço aqui pelo Questions e eu vou mandar pelo chat também. Caso alguém não tenha visto, pronto. Mandei via chat, mandei aqui no Question e answer conforme estamos conversando. Pessoal, essa parte é uma parte que nós temos acesso a indicadores de venda, indicadores de entrega, uma parte bem interessante. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é a configuração fiscal. Ela fica bem aqui no cantinho, clicando na seta em configurações, certo? Então, abrindo aqui no cantinho, configurações. Opa, deixa eu cadastrar o meu usuário e senha aqui, expirou de tanto tempo que eu fiquei sem utilizar. Opa, voltou. Então, abrindo aqui no meu usuário e configurações, ele abriu aqui a parte de configuração que eu tenho. Nota, envio e notificações. Pessoal, a gente abrindo aqui em nota fiscal, ele vai perguntar para a gente o canal de venda. Então eu coloquei aqui o para ele me mostrar os meus canais. Então eu vou escolher o meu Software Online, vou escolher o meu canal e-commerce 1. Beleza, escolhi o meu canal, onde eu tenho as configurações. A configuração do certificado ele fica logo aqui em cima. E aí por isso que eu fiz essa enquete com vocês, onde eu pedi para vocês marcarem para mim, né, se o pessoal utiliza algum certificado que não seja um. Esse levantamento vai ser importante para a gente poder entender o pessoal que ainda não migrou para essa parte aí de nota fiscal, emitindo aí pelo nosso novo módulo web, que fica bem mais prático. Configurando aqui no navegador, todos os módulos do MRTU ficam habilitados a emitir NFE, todos. Então eu tenho uma série de terminais, sendo que só quem vai emitir NFE vai ser o Vitor e o Felipe.
Então vou na máquina do Vitor e configuro o certificado lá, e vou na máquina do Felipe e configuro o certificado lá. O certificado A1, como a gente configura no navegador, eu só preciso me preocupar em dar autorização a eles. Porque se eu tiver 15 máquinas, as 15 podem emitir. Eu não preciso plugar o cartão, não preciso plugar o token na máquina, entendeu? Porque isso está tá na nuvem. Então isso ele deixa esse processo mais prático. Então eu só preciso me preocupar com a permissão. Eu vou dar permissão para XYZ. Esses 3 funcionários vão emitir, o resto não. Independente das máquinas em que eles estejam. Então aqui ele já abre essa possibilidade para a gente. Certo? Então nós configuramos o certificado, tá? A senha também. Dando sequência aqui na configuração, eu tenho aqui os parâmetros da nota, então configuração de série, aqui vai ser produção, né? Vai ser uma ligação como no meu exemplo, né? Redução, seu arredondo, seu tronco. Aqui tem uma boa explicação, né? Então o truncamento para truncar aqui as casas decimais, ou seu arredondo. Então, algo também que às vezes ocasiona algumas dúvidas. Tá? Tem uma boa explicação aqui também. Casas decimais, no caso são duas, né? As casas. Certo? Para quem utiliza aquela outra planilha de NCMs, né? Que é a B2B, aí já coloco aqui para empresas. Para quem emite para B2C também, aí deixa como não, tá? Daí eu tenho habilitar a nota fiscal de presente. Então é quando o cliente realiza uma venda, botando o endereço de entrega, certo? Então quando o endereço de entrega é diferente do cobrança, é gerada uma simples remessa. Então, complementando a dúvida do Alisson que apareceu anteriormente, né, a gente habilita aqui, caso você queira gerar essa nota, né, de remessa, essa nota de presente, quando o cliente ele manda para o endereço de entrega diferente que o endereço padrão dele. Né? O endereço de cobrança é aqui, Copacabana, mas eu vou presentear um cliente lá da Vila Olímpia. Um cliente não, um amigo. Vou presentear meu amigo que mora lá na Vila Olímpia. Certo? Então, além de colocar o produto zero, e o produto ele vai como brinde na nota, eu tenho também essa outra forma, né? Essa maneira diferente, né? Que é um outro caso. Né? Então, configuração de duplicata, se eu oculto o desconto, ou se eu deixo o desconto aparecendo direitinho. Eu posso cadastrar qualquer observação relevante para sair no DANF. Tá? Então, saiu o DANF direitinho e sai uma observação também. Eu posso colocar qualquer coisa que seja relevante. Né? Aqui a gente deixa como não, tá? Então, sempre que eu emito uma nota, ele altera o status. Então, ele muda o status. Então, só se a gente precisar que ele não altere o status, que a gente deixa isso. Então, a nota de vocês, né? Onde parou a nota, incluído o código EAN, código de barras da nota. Isso aí, dependendo aí de como vocês trabalharem, né? A forma padrão é não colocar código de barras, né? Não colocar o número EAN. Vocês podem colocar também, né? Cálculo de impostos. Eu tenho aqui a porcentagem de aproveitamento de crédito. Então, por exemplo, para quem tem aquelas configurações, né, de empresa pequeno porte que o Maurício até citou para a gente, né, a gente tem como colocar esse percentual aqui, no caso do Simples Nacional, que utilizam esse tipo de configuração. E se o preço contém o IPI. Uma outra coisa legal desse módulo, tá?
e ele é exclusivo para essa parte aqui web, isso não tem na configuração antiga, é que aqui a gente pode definir se o sistema ele emite a guia de recolhimento. Então o sistema ele para quem precisa, né, da GNRE, a gente pode marcar para ele já gerar guia, então a gente emite a nota e ele gera o boleto, só que por enquanto ainda não foi finalizado as guias para o Rio, São Paulo, tá, Espírito Santo. Então ainda está faltando esses 3 estados. Para quem então tem interesse, né, para quem precisa gerar guia, tem essa configuração aqui que vocês podem habilitar para conforme a gente realiza as emissões, gera guia. A gente só está terminando de homologar esses 3 estados que ainda não foram. Mas vale a observação que o sistema ele está trabalhando com Guia Nacional de Recolhimento. Beleza? Aqui, para ativar, né, a NFE após o pagamento da GNRE, também é comum para alguns casos, né? É logotipo para DANF, a modalidade de emissão, né? Aqui, caso a gente precise emitir nota de contingência, geralmente a gente deixa o modo de emissão normal mesmo, certo? Outras formas de contingência aqui. Beleza? Orientação e aqui notificação de e-mail. Né? Então a gente configura o assunto, o corpo do e-mail, coloca o nosso e-mail aqui com cópia oculta para ver se foi direitinho. E aqui eu tenho uma formatação melhor do que aquele módulo antigo, né? Onde a gente consegue preencher todo o corpo do e-mail, né? Aqui na configuração. Então nós temos aqui toda aquela parte de configuração que já havia no módulo fiscal no Merriteio e que nós migramos aqui para o módulo web. Mas para utilizar o módulo web, ele precisa ser feito com certificado A1, com certificado A3, até por um motivo, né, de layout desse certificado, não é possível a gente realizar essa configuração, né, por exemplo, com um certificado de token. Certo? Então essa nossa exigência de certificado A1 ela se dá devido à configuração web ser realizada com esse certificado que ele tem essa estrutura de arquivo, né, ao invés do token. Então, para o pessoal do A1, vocês já podem acessar essa configuração no link que eu mandei para vocês, revisar direitinho, revisar aquele corpo do e-mail para o cliente, ele além do e-mail que eles recebem da plataforma, receber de vocês também, olha, segue aqui a sua nota, né? Então, mandar o corpo direitinho, revisar as outras configurações. Para o pessoal do certificado Token A3, não é possível utilizar esse módulo, tá? Devido à estrutura do certificado de token, né? E aí vale aí o retorno que vocês me deram na enquete para a gente poder verificar direitinho, alcançar aí uma solução para atender a todos. Então, com essa parte nós finalizamos o treinamento de hoje. Pedir para vocês aí as dúvidas com relação ao treinamento antes de encerrar aqui o vídeo. Okay. Opa, já apareceu aqui para mim. Deixa eu verificar. Alisson, então nota de brinde, né? Eu tenho como configurar para o sistema ele já identificar quando o endereço é diferente do de cobrança. Ele manda uma remessa, tem essa maneira, e aquilo que eu te falei de zerar o preço de venda. Ele já também ajusta o CFLP.
né? Bem, o André, com relação ao serviço, então o RP ele não emite nota de serviço, vale a observação, certo? Opa, Fernando e Yara, obrigado aí pelo retorno, né? Então é a 3, né? Então o pessoal da implantação com certeza pediu aí para vocês 1 a 1 por causa desse módulo, né? E aí realmente não tem como utilizar ele com um cartão, né? Porque é pela estrutura dele mesmo. O certificado de arquivo possibilita essa configuração na nuvem e aí habilitar as máquinas a emitirem a nota. Mas valeu aí pelo retorno de vocês para a gente poder analisar então essas outras situações. Né? Beleza, pessoal? Certo, então eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos, espero ter esclarecido aí essa parte de impostos, que é uma parte que nós entendemos que é bem complexa, certo? Mais uma vez, esse vídeo ele vai estar sendo disponibilizado na nossa central de ajuda em www.softvar.com.br/ajuda. Fiquem atentos para as notificações que nós mandaremos por e-mail das postagens, das gravações, dos futuros ciclos. Então eu gostaria de pedir o feedback de vocês, certo? Para sugestões, para os módulos mais importantes, para sugestão para os próximos ciclos também, ok? E aí verificar qual vai ser a melhor forma aí de esclarecer a dúvida de vocês. Então, mais uma vez, obrigado. Até a próxima e boas vendas a todos.